Boa tarde, caros seguidores do Haja Saúde. O meu nome é Joana Silva e estou aqui com o professor António Sacavém, professor de Liderança, Gestão de Equipas, Negociação e Comunicação na Universidade Europeia e Keynote Speaker no TEDx. Professor, antes de mais, muito obrigada por nos ceder esta entrevista e esta oportunidade de aprofundarmos um pouco este tema. Portanto, antes de mais e de forma a contextualizar os nossos seguidores, o que é que são as microexpressões e como é que elas podem ser importantes? Bem, as microexpressões são contrações rápidas e involuntárias dos músculos da face, que acontecem em menos de meio segundo, portanto são muito rápidas, e revelam emoções ocultas, ou seja, a pessoa está a sentir uma emoção, mas não se permite a comunicá-la. Há microexpressões, há macroexpressões. As microexpressões têm esta característica, permitem-nos perceber qual é que é a realidade emocional de forma mais do paciente, de forma mais fiável, a realidade emocional do outro de forma mais fiável. Por isso tem um grande potencial, até porque existem 7 emoções que são universais. E nós podemos vê-las sob o ponto de vista da microexpressão ou da macroexpressão, se existe congruência entre aquilo que eu estou a sentir e aquilo que eu quero manifestar aos outros. Do ponto de vista da microexpressão, se não existe essa congruência daquilo que eu sinto e aquilo que eu quero permitir-me manifestar aos outros. Há sempre um certo debate acerca de se este estudo é importante ou não é importante, se é uma ciência ou não. O professor considera este estudo destas microexpressões e macroexpressões uma ciência? Existem mais de 50 anos de ciência por trás das expressões faciais de emoção, por exemplo, com os estudos do professor Paul Ekman, que recorrentemente, enfim, tem vindo a aportar valor a esta área do comportamento humano. Portanto, não há dúvida, é uma ciência social. Não é uma ciência exata como a matemática, em que 1 mais 1 é igual a 2. É uma ciência social e que tem um grande potencial para aportar valor à dimensão humana. E nós sabemos que podemos ser muito bons técnicos, mas se nos faltar essa dimensão humana, falta-nos algo muito valioso para o nosso percurso profissional. E ainda para mais nesta área, estamos a lidar com pessoas que vão ser futuros médicos ou que já são médicos e onde a dimensão humana é crucial para contagiar emocionalmente os pacientes com emoções mais habilitadoras e que lhes permitam que eles se sintam mais confiantes numa determinada processo de intervenção. Como disse, isto não é uma ciência exata. Assim sendo, considera que há uma certa margem de erro associada a este estudo? Sobretudo, eu diria que nós temos que ser cada vez mais competentes a observar o contexto. Está muito bem identificado pela ciência quais é que são as 7 emoções universais que podemos ver na face de qualquer pessoa, independentemente da cultura, e que tem uma parte que é genética muitíssimo relevante. Isso está muito bem identificado. Só que, quando estamos num processo diário de interação humana, temos que primeiro observar o contexto e depois perceber a pessoa. Qual é que é o seu comportamento habitual naquela situação específica. Nada é adquirido. Há um desafio a nós, seres humanos, para conseguirmos compreendermos cada vez melhor a nós próprios e aos outros. E a bondade desta ciência é permitir-nos de forma mais objetiva identificarmos os sinais ou os conjuntos de sinais que nos permitem identificar de forma mais clara não só o que a pessoa está a dizer do ponto de vista cognitivo, mas também o que ela está a sentir em áreas por vezes mais profundas ou a ligação dessas áreas com o neocórtex nas diversas situações do dia-a-dia. Passando agora para um campo mais pessoal, digamos assim, quando é que sentiu um despertar de interesse por esta área? Sabe que na altura, eu comecei a despertar para esta área em 2001. Estava na altura a terminar o mestrado em Comportamento Organizacional do Instituto Superior de Psicologia Aplicada e já com a tese terminada questionei porque é que há determinado tipo de líderes que conseguem tirar mais e melhor das pessoas, apesar de às vezes serem menos bons do ponto de vista técnico. E a resposta na altura veio, efetivamente, através da inteligência emocional, que está intimamente relacionada com a inteligência não verbal. Bom, desde aí, enfim, foi um processo de descoberta, ou nas empresas que tive o privilégio de gerir, enfim, também na universidade, agora com o processo de doutoramento, em que tive o privilégio de estudar a ligação entre liderança e os processos de comunicação e impacto que isso tem na performance. E foi uma área que não só tive a oportunidade de aprofundar do ponto de vista académico, mas também tive o privilégio de colocar em prática nas equipas que tive a honra de gerir, nas diversas empresas pelas quais passei. Sim, e com este conhecimento sente que consegue ler verdadeiramente as pessoas, um pouco, com uma expressão mais informal, um verdadeiro detector de mentiras? Sabe que há uma linha muito fina entre aquilo que é incongruência humana
e aquilo que é o desconforto psicológico. Aquilo que nós frequentemente vemos é desconforto psicológico. Esta área ajuda-nos a perceber conforto psicológico, desconforto psicológico. Depois é preciso utilizarmos um conjunto de ferramentas, também ao nível da narrativa, para percebermos se está a haver incongruência ou se não está a haver incongruência. O grande benefício desta área até vai para além disso. E situa-se neste ponto em concreto, que é nós temos a possibilidade de remover o espaço que nos separa das outras pessoas. Removermos o espaço que nos separa dos outros seres humanos. E quando nós aprendemos não só a fazer sentido da realidade, através daquilo que escutamos pelas palavras, mas também através daquilo que os outros estão a sentir, através do seu comportamento não verbal, então nós temos a oportunidade de dar um salto quântico naquilo que é o nosso processo de tomada de decisão. Porque eu não tomo as minhas decisões só com base naquilo que ouço, mas também com base naquilo que vejo e de forma objetiva. E penso que essa é a grande oportunidade que encerra esta área da ciência. Nós compreendemos que perceber as pessoas a este nível, por um lado, facilita as relações humanas, por outro lado, pode dificultar as relações humanas. Quais é que considera os aspectos negativos associados a este talento, digamos assim, a este estudo? Basicamente, nós estamos a falar de um conjunto de ferramentas que, em si só, têm o potencial para não só captar mais, permitir a cada ser humano captar mais de si próprio ao serviço dos outros, como compreender melhor os outros seres humanos. Naturalmente que a intenção que antecede a ferramenta é aquela que vai determinar se ela vai ser usada do ponto de vista habilitador ou de um ponto de vista mais precário, mais limitado, mais negativo. E por isso, naturalmente, há aqui uma questão de valores que antecede não só esta ciência, mas qualquer outra. Porque esses são fundamentais para nós conseguirmos, na realidade, colocar em prática e colocar em marcha ao serviço das pessoas, das comunidades e das sociedades. Nós, agora partindo um pouco mais para o nosso campo, enquanto futuros médicos, enquanto estudantes de medicina, considera que interpretar estas microexpressões, estas macroexpressões e emoções que as pessoas estão a sentir no momento em que estão à nossa frente no consultório, considera que isto é importante? Sabe que todos nós, em diversas circunstâncias, também somos pacientes. E é desse ponto de vista que eu também gostava de lhe falar. O meu nível de confiança aumenta automaticamente quando eu sou recebido num consultório por um médico que me olha nos olhos, me fala com confiança, que se vê que é uma pessoa que está presente e que sente a minha presença. E, eventualmente, fico um bocadinho menos confiante quando vejo um médico que não me recebe de pé, recebe-me sentado, a olhar para o computador, a fazer o despiste de acordo com as guidelines pelas quais foi ensinado, mas que poucas vezes estabelece contato visual, por exemplo, com o paciente. E, naturalmente, que o nível de confiança, acredito eu, do paciente, como nas mais diversas áreas, enfim, e nas mais diversas profissões, tem um impacto depois no resultado de qualquer intervenção. E por isso penso que esta área não é diferente das outras. É preciso mais inteligência emocional. A inteligência cognitiva é absolutamente crucial, mas a inteligência emocional é determinante para nós conseguirmos tirar mais e melhor de nós ao serviço dos pacientes. Nesta área é fundamental, noutras áreas em que implica interação humana também é crucial. Havendo aqui tanta interação humana, como é que esta área não poderia ser crucial? Claro que é. Segundo o modelo dos 5 fatores relativamente à teoria da personalidade, são 5 traços de personalidade: abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Neste sentido, considera que o traço de personalidade dominante de uma pessoa prediz, aliás, algum tipo de expressão e de postura característica? Sem dúvida. Naturalmente que se a pessoa tem um determinado tipo de personalidade, mais recorrentemente vai manifestar emoções que estejam associadas a esse traço de personalidade. A personalidade é algo marcante, faz parte, enfim, do nível mais profundo do ser humano. Por isso, claro que sim, que tem esse impacto, é normal que também tenha esse impacto, mas uma vivência saudável do ser humano é quando ele percorre diversas emoções e se permite vivê-las em pleno, nos contextos específicos, na altura específica. As pessoas, por vezes, falam da raiva. Como é que isto pode ser habilitador? A raiva relativamente a alguém nunca é habilitadora. Agora, a raiva relativamente a uma situação pode ajudar a remover um obstáculo e, com isso, ajudar até depois, no futuro, a estreitar uma relação. Portanto, todas as emoções têm o seu papel. Quando são aplicadas